Saudações cruzmaltinas a todos vocês, meus amigos, um abraço, boa noite para cada um de vocês. Estamos juntos aqui no nosso canal, vascaíno desde sempre, é claro, para a gente falar dos assuntos em relação ao nosso Vasco da Gama. Logo de cara eu vou pedir para você que está chegando aqui e ainda não é inscrito, dá essa força, clica no botão aí embaixo, pronto, é de graça, não custa nada, já se torne aí parte aqui da nossa família. Também se você quiser nos ajudar, você pode estar se tornando membro do nosso canal, dando aquela força, aquela moral. Deixa o seu like também aí, o seu gostei, o seu joinha, isso nos ajuda também. Compartilhe o nosso vídeo, o mais importante, na verdade, é que você compartilhe aí o nosso vídeo para mais pessoas, para que alcance mais vascaínos. Por que isso? Porque nessa noite de terça-feira, dia 11 de março de 2025, vamos abordar um assunto muito importante. É claro, a gente vai falar sobre janela de transferência, jogador sendo especulado, a lesão do Felipe Coutinho, jogador que pode estar voltando nos próximos dias. Vamos falar sobre o imbróglio entre 777 e Vasco da Gama. A gente vai abordar todos esses assuntos, mas tem um assunto muito pertinente, que são falas proferidas pelo Júlio Brandt. Ontem, lá no canal Papo Casaca, a gente separou alguns cortes aqui para vocês. E eu peço que vocês nos acompanhem até o final. Porque assim, para não ficar, o Álvaro tá falando, o canal de fulano, ciclano ou beltrano tá falando sobre o assunto, é politicagem, estão apoiando A, B ou C dentro do Vasco, não sei o que, não. Eu vou colocar para vocês verem. Logo de cara hoje, sabe, uma programação diferente aqui hoje, porque assim, é muito sério o que está acontecendo. Claramente, um movimento político daqueles que a gente já está acostumado a ver acontecer no Vasco, está começando novamente. Tá? Os bastidores do Vasco estão pegando fogo, literalmente. Tem uma meia dúzia dentro do Vasco que não representam o torcedor, que está jogando para a galera. Estão até subindo a hashtag vendam o Vasco, revenda já, que eu não concordo. Tem que vender a SAF? Tem, mas não é de qualquer maneira. Eu queria ver quem fala esse tipo de coisa, se venderia a sua casa, o seu carro, pela, tipo assim, vale 100 mil, vendesse por 20 mil só. Ninguém quer vender. Mas aí, como é clube de futebol, pimenta no olho dos outros é refresco. Então eu acho muita covardia. E vocês vão entender o que eu estou falando, porque eu vou colocar agora já assim, de bate pronto, eu vou colocar para vocês, tá? Se você não está com paciência, se você está aí sem, então assim, ou deixa para assistir depois, ou volta amanhã, porque eu vou colocar aí um resumão, eu separei um corte, não vou fazer que nem alguns fazem, que botam lá 30 segundos de uma fala, porque aí fica complicado, porque parece que é uma coisa tendenciosa, é só um recorte. A live lá do Papo Casaco durou mais de 2 horas. Eu fiz um recorte para vocês aqui de toda a fala do Júlio Brandt. E olha, eu não consegui aproveitar nada do que esse rapaz falou. Então acompanhe, tire suas conclusões que a gente já volta para falar em cima dessa situação. A eleição do Pedrinho se deu em função de um acordo que nós fizemos apoiando bases como essa que a gente colocou na carta, profissionalização, fortalecimento da SAF, tudo isso. E nós entregamos votos para essa campanha do Pedrinho, se não fosse pelos nossos votos, não teria sido eleito, bastaria os números da eleição do outro candidato de oposição, tivesse dividido votos ali, provavelmente não seria eleito. Então, nossos votos foram importantes para a eleição do Pedrinho. Então, o nosso eleitor, ele apoiou essa aliança em função desse entendimento, que era o entendimento de fortalecimento da SAF. Entendeu? E que depois aconteceu o contrário. A judicialização veio trazendo uma série de questões de insegurança para esse ambiente, que já é um ambiente difícil, e, claro, isso dificulta a aproximação do investidor, com certeza. Eu não posso responder por que não vende, porque eu não estou na gestão. Isso tem que ser perguntado ao Pedrinho, ou a quem está na gestão. O que eu tenho certeza é que os sinais mostram que não quer vender. Porque quando você quer vender, você vai ao mercado, você busca o comprador, você aproxima do comprador, você faz o movimento.
A gente não tem visto isso acontecer, pelo menos não tem se passado isso da forma como a gente vai vendo passar, e a gente tem conversado com o mercado também não diz isso. Então, nenhum dos dois lados coloca isso dessa maneira. Isso incomodou muita gente, né? Além de outras questões que a gente colocou na carta. Né? Então, que é a questão da personalização, né? A questão do critério não claro, não transparente de contratação de pessoas, de profissionais. Né? A gente sempre defendeu isso. É bom lembrar o seguinte, tá, galera? Eu estou nessa história de Vasco, né? Há mais de 10 anos. E há mais de 10 anos eu me posicionei de forma coerente, apoiando aquilo que eu entendia que era importante. Desde lá atrás, na briga contra o Eurico, que era a nossa busca por democratizar o clube, por abrir o clube, tá? Uma briga difícil contra uma força que estava ali presente há décadas no clube. Tá? Muito difícil a briga. Depois nós brigamos para trazer a eleição direta do clube, depois do que aconteceu em 2018. Depois nós brigamos para conseguir a aprovação do voto online no meio da pandemia, né? Que era importante o sócio poder se manifestar e ter segurança no seu voto à distância por causa da pandemia. Depois nós brigamos para ter a SAF e aprovar a SAF, que era um veículo importante de captação de investimento. E especificamente da questão da SAF, fica claro aqui, parar com esse negócio de esse uso político, né, da questão da SAF. Muita gente fala, o Júlio foi responsável pela SAF. Não, eu não fui responsável pela SAF. Eu participei sim do processo, mas não fui responsável pela SAF. A SAF foi escolhida. A 777 foi escolhida pela gestão do Jorge Salgado. Não tem nenhum problema de dizer que eu participei do contrato, da análise do contrato. Isso sim. E defendo que foi um contrato bem feito. Isso está claro. E, inclusive, o contrato previa maneiras de saída negociadas em caso de descumprimento do contrato pelo investidor. Estava lá. Podia ser feito uma negociação antes de entrar na justiça. Se a negociação não prosperasse, aí podia ir para a justiça. Então o contrato foi feito de forma a preservar os interesses do clube. E eu participei do contrato. E me responsabilizo por isso, sem nenhum problema. Tá? Agora, a gente não teve nenhuma atuação direta na escolha do sócio. Tá? Isso você pode perguntar para qualquer um daqueles que participaram. Tanto o Jorge Salgado, quanto o Osório, quanto o Duque, quanto outros que participaram. Nós éramos oposição à gestão do Salgado. Inclusive, eu dei uma entrevista ao GE, ao Globoesporte.com, é só Google aí que vocês vão ver, trazendo uma alternativa ao que estava sendo apresentado à época. Então, isso tem que ficar claro de uma vez por todas. Né? O que de fato o Júlio Brandt fez naquele processo. E nós, o tempo todo, buscamos, dentro do Conselho, cobrar da 777 o cumprimento, do sócio o cumprimento, e, inclusive, cobrar a demissão daqueles que não estavam de acordo com aquilo que eles entendiam que era o vendido. Como, por exemplo, o Luiz Melo. Também se Google vai ver isso aí. Eu fui à tribuna cobrar a demissão do Luiz Melo. Então, essa foi a nossa atuação nesse processo. E agora, eu estou cobrando do Pedrinho, com quem eu estava até por semana passada, e saí do conselho por isso, para ter liberdade de cobrar, sem me apegar a cargo nenhum e a poder nenhum, mas ter liberdade de cobrar a revenda, que foi isso que foi combinado. Esse foi o nosso combinado. O fortalecimento da Vasco SAF. Não tem nada a ver com o 777. Não tem nada a ver com o sócio. Tem a ver com o fortalecimento da nossa empresa, do nosso negócio. E nós estamos aqui, saímos do conselho, para cobrar com liberdade, no conselho não se tem liberdade para isso, para cobrar com liberdade a revenda da Vasco SAF, a aproximação com o sócio, o investidor, desculpa. Porque esse é o anseio do nosso sócio, do nosso torcedor. Todos querem isso. Aliás, foi votado isso na GE, lá em 2022, para que fosse aprovado e fosse votado. Mais de 70% do quadro social aprovou isso. E se a gente for hoje fizer uma enquete, ou se fizer uma nova votação, vai dar 90 e tantos por cento. Não tem a menor dúvida disso. Essa é a vontade do sócio do torcedor. E eu vou me posicionar sempre desse lado. Porque foi isso que me trouxe para a política do clube. A política do clube me trouxe a política do clube, não foi busca por poder, ou ser presidente do clube. Isso aconteceu. O que me trouxe para a política do clube foi brigar pela voz, pela participação e o desejo do sócio valer não dentro do Vasco. Coisa que não acontecia na época. Isso. Não foi isso. Desculpa, é que fazem uso político o tempo todo. Né? Vamos colocar de novo as coisas muito claras. Pode explicar. O que eu falei foi isso. O que eu disse foi, claramente, a escolha da 777 foi uma escolha da gestão do Jorge Salgado. Eu não participei da escolha da 777. Isso está claro. Não participei. Podem falar o que quiserem falar, porra. Eu não participei e pergunta ao Jorge Salgado. Pergunta ao Carlos Alberto Osório. Pergunta ao Duque. Se não quer perguntar para mim, pergunta ao Duque, pô. Fala lá com o Duque, pergunta ao Duque. Fala lá com o Jorge Salgado, pergunta ao Salgado. O Júlio escolheu a 777? O Júlio participou do grupo que definiu a 777? Não. Ponto. Isso é uma coisa. Agora, depois do processo em andamento, foi criada uma comissão cuja autonomia era mínima diante do contrato e do processo, mínima. Nós, inclusive, questionamos muito isso. E aí foi um erro nosso ter participado. Que não só eu participei, mas pessoas que estão gestando o Pedrinho participaram. Por exemplo, o vice-presidente de finanças, financeiro, o Silvio, foi o redator do relatório final, que aprovou o que gerou o contrato. O Silvio Almeida foi um dos relatores desse contrato, desse relatório. É o vice-presidente financeiro do Vasco hoje. Então, assim, nós participamos, eu, Silvio, que é o vice-finanças do Vasco hoje, e outros, de uma comissão que tinha como objetivo puro e simples analisar o contrato e emitir um parecer sobre esse contrato. E dar uma série de opiniões sobre o contrato. 80% dessas opiniões não foram levadas em consideração. E isso, inclusive, foi pontuado. Está no relatório, inclusive, isso. Boa parte das nossas sugestões não foram levadas em consideração. E nós pontuamos isso.
Agora, isso não me impede de dizer que o contrato, à época, era de fato um contrato bom em relação ao que tinha no mercado. Você acha que era um contrato bom e que não deu certo? Essa pergunta é boa. Essa pergunta é boa. Nada do que aconteceu se relaciona ao contrato. Nada. Por quê? O contrato previa proteções ao Vasco em caso de inadimplência do investidor, por exemplo. E poderiam ser acionadas cláusulas que resguardariam os interesses do Vasco em caso de inadimplência do gestor. A 777 foi mal? Isso não tem nada a ver com o contrato, pô. O contrato bom ou ruim não impediria a 777 ser boa ou ruim como sócia. Não tem nada a ver. Esse que eu falo não tem nada a ver. Ah, mas 777 era uma confusão lá. Isso não tem nada a ver com o contrato. De novo, qualquer contrato do mundo não preveria que a 777 seria uma empresa ruim. Isso teria que ser feito uma análise, sim, de due diligence. Lá no início do processo, da escolha da empresa. Ali tem que ser feito o corte. Processo feito pela KPMG, que assessorou o Jorge e a equipe do Jorge naquele momento. Nós não participamos disso. Ah, tem que responsabilizar alguém? Então responsabiliza a KPMG. Eu não entendi porque que o Pedrinho e a equipe do Pedrinho ainda não foi na KPMG. Por exemplo. Por que não acionaram a KPMG? Que foi a assessora desse processo? Cobrando deles a questão da... Por que vocês indicaram a 777 pra gente? Que do diligence foi que vocês fizeram que não identificou que a 777 era um problema? Por exemplo. Aí eles vão explicar lá o que tem que explicar, não sei. Deve ter alguma explicação, imagino. Então, vá com a KPMG e cobra... Não do Júlio Brandt, porra. Nem de ninguém da comissão. Não tem nada a ver a comissão com isso. Nada a ver a comissão com isso. E muito menos o contrato. O que o contrato poderia era penalizar o sócio em alguns casos específicos. Como, por exemplo, o caso de não cumprimento do aporte. Que a 777 cumpriu. E que a gestão do Pedrinho disse que eles não iam cumprir no futuro. Com razões deles lá. Não estou dizendo que eles não têm razão, não. Provavelmente eles têm alguma razão para isso. Eles que expliquem depois a razão. Mas eles tinham lá e disseram que eles não iam cumprir. Mas não estava ainda inadimplente. Então o contrato não pode ser usado, porque o contrato prevê que, em caso de inadimplência, cláusulas poderiam ser utilizadas. Mas não estava inadimplente ainda. Então entraram na justiça, questionando um potencial inadimplemento futuro da 777. Tudo bem, a justiça entendeu como válido, porque tem razões para isso. Agora, o contrato previa isso. Aí é uma escolha gerencial, uma escolha do presidente Pedrinho. Ele podia ter esperado até o final, como todos os clubes fizeram da 777, inclusive. O inadimplemento, ido para a mesa, negociado o fim da parceria e trazido um novo investidor. Era um caminho. Porque o dinheiro não ia chegar de qualquer maneira como chegou. O dinheiro não ia chegar entrando na justiça ou com a inadimplência. Então, o dinheiro não ia chegar como não chegou. Qual era a melhor forma de chegar o dinheiro? Fazendo um acordo. Era o mais rápido. Porque você em paralelo ao prazo ali de março até setembro, você ia buscando um parceiro, conversando com o mercado, chegou em setembro, 777 não paga, você suspende a integralização das cotas, traz isso de volta para o Vasco e já tem investidor pronto para comprar essas cotas, acabou, está resolvido. Tudo negociado, tudo na mesa. Isso o contrato previa. Então, quer dizer, aí é uma escolha do gestor, preferiu entrar na justiça. É um caminho para ter o controle do futebol, para ter o controle de tudo na mão. Porque poderia fazer um trabalho melhor. Não estamos vendo esse trabalho melhor até agora. Pelo menos não aconteceu. Entendeu? Então, o fato é, vamos separar as coisas aqui. Uma coisa é, eu não tenho nenhum problema de ser responsável por aquilo que eu fiz. Nenhum problema. Nenhum problema. Tá aqui, a live está aqui, está gravada. Nenhum problema. Agora, vamos separar as coisas. Uma coisa é a escolha da 777, feita pela KPMG, e a gestão do Jorge Salgado. A elaboração do contrato feito pela gestão do Jorge Salgado, o escritório estava assessorando na época, e a KPMG participou desse processo. Depois do contrato pronto, nos foi franqueado, através de uma comissão, um debate sobre o contrato. E nós fizemos uma série de apontamentos sobre o contrato, inclusive coisas que foram acatadas, como, por exemplo, cláusulas de performance esportiva. Foi uma sugestão nossa do grupo. Outras não foram, como, por exemplo, a parte de licenciamento, como, por exemplo, a gestão do São Januário, como, por exemplo, o aluguel do São Januário. A forma do aluguel do São Januário. Não foram acatadas, por exemplo. E aí, pronto, era esse o papel da comissão, muito limitado. Era ver o contrato já pronto, fazer apontamento sobre esse contrato e participar do processo, lá no finalzinho. Lá no finalzinho. Esse foi o papel dessa comissão. Inclusive, nós questionamos a questão da comunicação na época, que estava muito fraca. A gestão queria criar uma comissão de comunicação, e não foi criado na época. E, em relação ao que aconteceu com a 777, eu reforço, não tem nada a ver com o contrato. Nenhum contrato do mundo poderia prever o que aconteceu, diferente daquilo que já estava previsto. Que era, se o cara tiver um problema, já assinou um contrato. E o contrato tinha cláusulas para isso. A análise da 777 em relação a ser uma empresa idônea, ser uma empresa com conhecimento do futebol, que eu falei isso lá atrás, tem lives minhas lá sobre isso falando lá atrás. E
se a empresa tinha saúde financeira, deveria ter sido cobrado lá no início do processo, na due diligence. Due diligence significa o seguinte, significa análise prévia de um contrato ou de uma empresa para compra. Isso significa due diligence, significa uma diligência em relação àquele negócio que você vai comprar. E esse era o momento de fazer. E a Sempre Vasco, a Sempre Vasco, não participou. A Sempre Vasco participou, sim, depois no finalzinho do contrato. Eu e outros membros da Sempre Vasco participamos disso. Vou falar do legado da 777. A 777 foi horrível pro Vasco, nesse aspecto. Desde o começo. Tá? Desde o começo. E aí eu posso falar com muita propriedade, porque eu falei isso na época, e está registrado nas atas do Conselho Deliberativo. Muita gente fala, agora tá falando agora, porque não sei o que e tal. Não é isso. Tá? Quando a 777 assumiu, nós cobramos a contratação de um gestor para a SAF. Eu cobrei no Conselho Deliberativo. Está registrado isso no Conselho. Eu era contra a entrada do Luiz Melo como CEO. Por várias razões, mas a principal delas, primeiro, que eu não vi como uma pessoa qualificada, segundo, que eu via como um péssimo movimento você colocar um flamenguista como CEO do Vasco, um absurdo isso. Não é possível que eu não tenha um vascaíno competente para assumir a presença de uma empresa, entendeu? Então você não pode, do ponto institucional, colocar um rival para assumir a presença de outro rival. Isso é uma maluquice. Isso foi a primeira coisa que a gente apontou lá atrás. Primeira coisa. Então a 777, ela incorreu em uma série de erros, do começo ao fim. Então, assim, montou-se uma SAF, né, que foi a parte positiva, então criou-se a Vasco SAF, contratou-se profissionais de mercado, alguns deles que a gente não conhecia, mas bons profissionais, eu vi alguns currículos de alguns, mas, do ponto de vista esportivo, não foi como a gente queria que fosse, porque estava distante do futebol. Primeiro, não entendia nada de futebol, já começa aí. A empresa, a 777, não tinha experiência no futebol. E eu falei isso lá atrás, quando foi chamada 777. Eu pedi o perfil da empresa, me deram, numa reunião na KPMG, e eu apontei isso. Falei, os caras não conhecem nada de futebol. Os caras falam de avião, os caras falam de petróleo, os caras falam de não sei o que, mas de futebol não tem nada. Como é que vai trazer um cara que não tem nada de futebol? A gente precisa de gestão. Não é só dinheiro, a gente precisa de gestão também. Então, assim, imagina o seguinte, um cara com dinheiro e outro cara para trabalhar. Vão montar uma pizzaria. Nenhum dos dois entende pizza. Vai dar merda. Não precisa ter dinheiro, vai dar merda, pô. Você sabe fazer pizza? Não, eu também não, mas não tem dinheiro, isso não quer dizer nada. É melhor trazer um cara que conheça de pizza aqui pra poder trabalhar com a gente, porque vai dar confusão. E o Vasco se mostrava incompetente em tocar o futebol. Então precisava ter alguém que conhecesse futebol. Era diferente de ter um grupo City, por exemplo, que já conhecia de futebol. Você chega jogando, chega aportando conhecimento, chega aportando know-how, porque já conhece do negócio. Então a estrutura já chega jogando. É muito diferente da empresa estar sendo montada para falar de futebol. E o Vasco é o primeiro clube desse negócio. Uma loucura. Um clube do tamanho do Vasco. Se fosse o América, com todo respeito ao América, se fosse o Bangu, cara, tudo bem, dá pra tocar. Porque a urgência é outra. Agora, um clube com 20 milhões de torcedores, vivendo um caldeirão que tava vivendo o Vasco, é uma loucura escolher uma empresa dessa. Então o legado 777 foi muito ruim. Não foi positivo, em nada, desde o começo. Desde a escolha do primeiro CEO, que foi o Luiz Melo. E eu tô falando não de hoje, não. Falei isso lá atrás. Não adianta falar. Tem aí a galera, os haters que vêm dizer isso ou aquilo. Não adianta reclamar. Tá registrado isso nos anais do Conselho Deliberativo. Quem for lá procurar vai ver isso. Eu falei isso lá atrás, sobre o Luiz Melo. Cobrei a demissão do Luiz Melo em reunião de Conselho Deliberativo. Muito antes de falarem mal da 777 ou do Vasco. Pelo contrário, na época me criticaram, dizendo que eu estava querendo criar, tumultuar o ambiente. Fui criticado por tumultuar o ambiente na época. Foi o contrário. Eu fui criticado por criticar a 777. Pô, os caras acabaram de entrar, tá criticando. É politicagem. Então, estão me criticando de politicagem hoje de novo. Como me criticaram lá atrás de novo, quando eu critiquei 777 e o Luiz Melo. Mesma coisa. Mesma crítica. Mesma crítica. Mas não tem problema. Eu vou continuar fazendo aquilo que eu acho que é o certo. Pode criticar à vontade, não tem nenhum problema. Porque eu acho que está certo. A questão da reforma, que uma parte desse processo está na mão de uma pessoa que eu tenho muita estima, muito carinho e respeito muito, que é o Renato Brito. É o nosso vice-presidente, tá? Segundo vice-presidente geral. É um advogado muito competente, conhece muito do negócio, conhece muito do direito imobiliário, é alguém que de fato tem domínio do assunto. Por que não está andando com a velocidade que está? Eu não sei, tem que perguntar para o Renatinho. Agora, nós conversamos sobre isso, e ele sabe disso. Né? Eu tentei aproximar o Renatinho de algumas de empresas que pudessem ser compradores do potencial construtivo, lá atrás, no ano passado. Porque eu acredito que o trabalho, nosso como vascaíno, é o trabalho de trazer para o Vasco aquilo que é melhor. Assim eu fiz com o Campelo, quando eu trouxe um investidor, que na época era o Omar Popov, trouxe o Omar para o conselho. Assim fiz com o Jorge, quando eu coloquei à disposição a Mídia Pro, que era uma empresa transmissora de direitos esportivos dos jogos, e que assinou um contrato com a minha empresa, e eu trouxe, e estava na nossa campanha, e eu levei para conversar com o Jorge, assim como trouxe um patrocinador na época da gestão para o Jorge, para poder assinar com eles, o Luiz Melo não quis à época, foi a Betano. Depois trouxe a Betfair para Vasco SAF, entendeu? Porque esse é o papel nosso como vascaíno. E com o Renatinho fiz o mesmo movimento. Levei o Renatinho para a reunião para a gente tentar construir, desenvolver um comprador para o potencial construtivo. Porque eu acho que esse é o papel nosso, independente de ser conselheiro ou não, mas enquanto vascaíno. Agora, por que não sai, não sei.
E o Renatinho tem competência para isso. Agora, o que me deixa muito preocupado é a comunicação disso para o sócio. Que aí não tem a ver com a competência do Renato. Tem a ver com a gestão, com a diretoria do clube. Né? Por que não cria uma forma de comunicar constantemente para o sócio o andamento do projeto? Por que não informa os conselheiros como é que está o projeto? Os conselheiros reclamam disso o tempo inteiro, que não são informados do andamento do projeto. Né? O que falta? E aí eu vou dar um exemplo aqui do potencial construtivo de que oposição e situação podem trabalhar juntos. Lá no mandato do Jorge Salgado, nós éramos oposição ao Jorge Salgado. E nessas pautas nós trabalhamos juntos com o Jorge Salgado. E aí eu posso dizer o seguinte, apesar de ter sido oposição ao Jorge, eu trago aqui um elogio à gestão do Jorge nesse aspecto do potencial construtivo. Porque trabalhou diuturnamente, eu acompanhei com o Carlos Alberto Osório, né? O quanto o Osório se dedicou, o quanto o Osório se usou da relação dele com o prefeito Eduardo Paes para aprovar esse projeto, para conseguir estruturar essa solução. Que a gestão do Pedrinho recebeu a bola redonda. E aí mérito tem que ser dado a quem merece o mérito. Mérito da gestão do Jorge, mérito do prefeito Eduardo Paes, que trabalharam em conjunto para aprovar essa lei e conseguir entregar essa bola redonda para a gestão do Pedrinho. Agora, realmente o presidente ou o vice-presidente responsável pela área de patrimônio precisa constantemente estar vindo a público explicar para o sócio que pé que está essa situação, o que está faltando, o que está demorando, né? Não precisa, obviamente, abrir questões que são sigilosas, questões que são confidenciais. Não é isso que ele está falando. Ele está falando de informar constantemente o que se passa. Porque o vascaíno quer ver isso aprovado. Né? E aí eu digo o seguinte, lá atrás diziam que estavam sendo menosprezados pela SAF porque não cuidavam do futebol. Agora cuidam do futebol e do potencial construtivo. Né? E nenhuma coisa, nem outra, está andando a contento. Nem o futebol, nem o projeto. E nem o calabouço, né, por exemplo, e nem outras coisas, e nem outras propriedades do clube. Né? Foi feito um grupo para cuidar da sede náutica da Lagoa, o grupo pintou, eu participei desse grupo, fiz doações ao grupo, capitaneado pelo Zé Colmeia, mas tantas outras pessoas participaram do grupo, para lá a sede náutica sem pintura de novo. Então, quer dizer, o futebol era importante? Claro que é importante, mas o Vasco não é só futebol, o Vasco tem outras frentes, o Vasco tem outros esportes, o Vasco tem suas sedes, seu patrimônio. Então, essa comunicação e a gestão desse patrimônio como um todo também precisa andar a contento. E é isso que a gente está cobrando da gestão do Pedrinho. Nesse momento, não. Nesse momento não tem nenhum planejamento de ser presidente, ser candidato, nada disso. Nesse momento, eu tenho outras coisas para fazer, né, em relação à eleição. Dentre elas, a minha prioridade é tocar o que eu estou tocando e atuar da forma que a gente está atuando no clube. Presidência ou eleição não está na prioridade nesse momento. Não, eu acho que falar de candidatura agora é muito cedo. E eu saí do conselho nesse momento exatamente para não misturar a minha saída do conselho com eleição. Se eu fizesse no ano que vem, se eu fizesse no final do ano, eu não dizer que foi por causa da eleição, né? Então por isso que eu saí agora. Eu dei o tempo necessário para que a gestão desse as respostas que fossem possíveis ser dadas. Não aconteceu. A gente começou a ver os movimentos da gestão. Os movimentos não aconteceram como a gente entendia que tinham que acontecer. E aí não fui eu. Um grupo decidiu sair do conselho. Eu saí também. Mas tem um grupo maior que saiu do conselho. É bom dizer o seguinte, tá? Esse grupo que assina a carta comigo, que inclui o Dr. Eduardo Raia, o Dr. Ricardo Cota, o Dr. Clóvis Munhoz, é um grupo que sempre esteve ao lado da Sempre Vasco. Sempre esteve ao lado desse grupo que está aí. Porque outras que saíram do grupo já foram contrários, já foram do lado, já estiveram juntos, já não estiveram juntos. Tá? Nós não. Nós sempre estivemos juntos. Esse é o peso dessa carta aí. São pessoas que sempre estiveram ao lado da Sempre Vasco. Sempre estiveram junto com a Sempre Vasco. Então o fato dessas pessoas saírem tem um peso muito grande. Porque são pessoas que têm anos de atuação no clube. Você falar do Clóvis. Clóvis tem mais de 55 anos de clube, mais de 35 anos como médico do clube. Tratou os principais nomes da história do clube nos últimos 40 anos, 30 anos. Né? Então, quer dizer, todos que você falar aí, o Clóvis tratou. Edmundo, Roberto, Romário, Bebeto, Pedrinho, Felipe. Todos foram atletas do Clóvis. Todos. Todos foram atletas que tratados com carinho pelo Clóvis e muito respeito. Tá? Então, o fato desse grupo sair e estar assinando essa carta conjunta tem um peso muito grande. Tem um peso de alerta, não só para os vascaínos e para os sócios, mas especialmente para a gestão. Não está legal, o caminho não foi esse, a proposta não foi essa, entendeu? A ideia não era essa. Então, isso aqui não é um movimento político eleitoral, como muita gente gosta de dizer. Estou confundindo as coisas, confundindo a eleição com posicionamento em relação ao clube. São coisas muito diferentes. Não tem nada de eleição no radar. Quem conhece o Vasco sabe, a eleição do Vasco acontece 6 meses antes da eleição do clube, não é agora. Agora é diferente. Agora é um posicionamento de insatisfação com o andamento da gestão do Pedrinho. Isso sim é o ponto. E claro, a gente quer vou reforçar aqui, a gente quer ver o Vasco campeão de novo, pô. Todo mundo quer isso. A gente quer ver, Nike na camisa, a gente quer ver os melhores patrocinadores possíveis na camisa, a gente quer ver os melhores atletas jogando com a camisa do Vasco.
A gente não quer simplesmente jogadores sendo contratados que não são à altura do clube, ou contratações controversas, né, discutíveis. A gente quer que eu acho contratos que ele quer que a gente fala, pô, vai resolver. Como sempre foi. Entendeu? E não apostas, como tem sido feito. Outro dia eu fiz uma comparação numa live, vou até postar isso aí em breve, esse corte, né? Mas eu fiz uma comparação entre a gestão do Roberto, que muito se falou mal. O Roberto saiu aí mal pra caramba da gestão dele, e a gestão do Pedrinho. Por que eu comparei os dois? Porque são dois ex-atletas. E eu falo isso porque não dá pra comparar o Pedrinho como ídolo com o Roberto. Não tem comparação. O Pedrinho é um bom jogador, foi um cara que tem uma identificação boa com o clube, mas tá longe de ser o Roberto, como ídolo. Tá? Como ídolo. Né? Tô falando como ídolo. Então, quando você compara o jogador, ex-jogador Pedrinho, ex-jogador Roberto, na questão desportiva, os resultados foram muito diferentes. Roberto assumiu o clube em frangalhos, né, quando vocês são muito novos, talvez você não lembre, mas assumiu o clube em frangalhos pela gestão do Eurico. Nem computador tinha em São Januário, quando o Roberto saiu. É só Google que vocês vão ver notícias dessa época, entendeu? Sem dinheiro nenhum. Muito mais complicada a situação de caixa do que o Pedrinho tem hoje, que recebeu um clube com as contas equacionadas, pelo menos, se não está com dinheiro sobrando, equacionadas. O próprio Pedrinho deu uma entrevista dizendo que 300 milhões faziam falta. Foi ele que falou. Não sou eu que estou falando. Pedrinho que falou. Ele assumiu o clube e falou, 300 milhões não fazem falta pra gente. Foi o que ele falou. Pro Roberto, 3 milhões fazia muita falta naquela época. Não é 30 nem 300, não. 3. E montou um time que foi campeão da Copa do Brasil, vice-campeão brasileiro no campeonato mais roubado da história do Campeonato Brasileiro, que foi dado pro Corinthians, recorde de permanência no G4 e entre os 4 melhores da Libertadores. Montou um time que não era óbvio. Não era óbvio. Né? Então, os jogadores, por exemplo, que foram recuperados no Vasco, como Anderson Martins, por exemplo. Jogadores que estavam aí meio que perdidos e que viraram ídolos no Vasco, como Carlos Alberto, por exemplo. Entendeu? Então, você tem uma montagem de elenco que entregou. Ah, mas como é que estava o clube, politicamente? Um desastre. Pau comendo. Pior que hoje. Hoje o Pedrinho tem paz no clube política. Na época não tinha. Posição dura da turma do Eurico, do Casaca, na época. Quem lembra dessa época vai lembrar disso. Euriquinho ia lá pra beira do campo, reclamar e etc. Até na justiça entraram quando o Roberto criou aquela terceira camisa. Aquela camisa dos Templários. Que vocês se lembram, era uma verde, uma azul e uma branca vermelha. Que disseram que ela não era as cores do Vasco. Até, camisa maneira, maneiríssima, inclusive. Até isso fizeram, entraram na justiça contra a camisa. Então tinha uma posição forte. O clube vivia um caldeirão político. Ah, mas como é que estava a questão de finanças do clube? Um caos também. Horrível, devendo conta de água, conta de energia. Naquela época. E o Vasco foi campeão da Copa do Brasil. O Vasco foi vice-campeão brasileiro. O Vasco foi campeão da Libertadores. Foi semifinal da Libertadores. Algum de vocês aqui imagina o Vasco hoje fazendo isso? Semifinal da Libertadores? Campeão da Copa do Brasil? Brigando para ser campeão do Campeonato Brasileiro? Vamos ser sinceros, alguém acha que isso? Vocês fizeram um comentário antes de eu entrar sobre isso. Eu estava ouvindo o comentário de vocês. Era exatamente sobre isso. Alguém aqui imagina isso? Alguém que pensa isso, com sã consciência? Que esse ano nós vamos ter o Vasco vice-campeão brasileiro? Ou campeão da Copa do Brasil? Ou vice ou indo para semifinal da Libertadores? Não. Então, a gente tem que comparar também, de novo, como eu falei lá no início, mérito a quem teve mérito. O Roberto teve um monte de defeito. Um monte. Até aí foi mérito. Como eu falei do Jorge Salgado aqui. Teve mérito. Eu era posição, Jorge. Mas teve mérito. Teve falha, escolha 777, escolha dele, da equipe dele. Mas teve mérito, fez a SAF. Conseguiu aprovar a SAF. Né? Então, assim, conseguiu aprovar com potencial construtivo. Então, também não dá pra crucificar o camarada, pô. Entendeu? Como fazem. De novo, sou oposição, Jorge. Ficamos sem se falar um tempão, inclusive. Brigamos. Mas botou 70, 20 e tantos milhões de reais do próprio bolso no clube. Quem fez isso aí? Bota dinheiro no clube desde a época do Eurico. Quem conhece o Vasco sabe disso. Bota dinheiro no clube. Quem bota dinheiro que tá na gestão lá hoje? Quem botou 5 milhões no clube, 2 milhões no clube, 3 milhões no clube, ou 25 milhões no clube? Ninguém, pô. Então tem que dar mérito também. Não tô defendendo, não. Mas eu tô pontuando aqui. Lá achei que estava certo, e agora também está certo criticar o Pedrinho. Pelo que tá fazendo. Entendeu? E em relação à segunda pergunta, foi em relação ao Grego. Até onde eu sei. Eu vou falar o que eu sei. Informação que eu tenho. De fato, existia interesse do Grego e do grupo dele no Vasco. De fato, existia. Eu estive no final do ano na Europa, conversei com os do mercado e de fato existia esse interesse. Agora, de lá para cá, os sinais do Vasco foram muito diversos, foram múltiplos. Parece que sim, parece que não, vai que não vai, vai que vai, vamos, não vai que não vai. Entendeu? Ora, uma coisa, era outra. Então, eu acho que, aí sim, eu acho que o Vasco, eu não estou dizendo por má intenção, não estou acusando ninguém de nada, tá? Estou dizendo o seguinte, que o erro foi não ter, na minha visão, ser contundente na decisão de venda.
Você quer vender um carro? Você não pode ficar. O cara quer comprar, não sei se eu vou vender, deixa eu ver aqui, peraí, vou dar mais uma voltinha, vou ver se eu quero mesmo ou não quero. Cara, o cara vai procurar outro carro pra comprar. Não vai ficar esperando você querer vender seu carro. Isso é óbvio, pô. Você não precisa dizer muito. Você quer vender? Eu nunca vi ninguém que quer vender ficar esperando o cara aparecer. Você quer vender seu carro, você bota no Webmotors, pô. Eu tô fazendo aqui um anúncio da Webmotors. Você bota no Webmotors se você quer vender seu carro. Você vai perguntar pra todo mundo, galera, quer comprar meu carro? Você vai ficar em casa esperando alguém achar que você quer vender o carro, pô. Isso não existe. Entendeu? Você botar uma placa, vende-se no carro. Ah, isso desvaloriza o carro? Nada. Não desvaloriza nada o carro, não tem nada a ver. Eu quero vender o carro, eu anuncio meu carro, tô desvalorizando meu carro? Onde já viu isso negócio? Não tem nada a ver. Ah, mas dizer que quer vender desvaloriza? Não tem nada a ver isso. Vamos trazer isso para o mundo real. Tá bom, vamos trazer para as empresas. As empresas querem buscar investidores, o que as empresas fazem? Fazem um roadshow. O que é isso? São eventos de atração de investidores. Que muitas fazem em São Paulo e outras fazem em Nova York, em Londres, em Tóquio, em Paris, em Chicago, em Toronto. Vamos buscar investidores pelo mundo. E o cara apresenta o negócio dele. Isso é comum. Ah, então desvaloriza o negócio do cara? Claro que não. Claro que não desvaloriza nada. Isso é conversa fiada. Isso é conversa de quem não está querendo fazer esforço para vender. Essa é a minha opinião. Essa é a minha opinião. Não estou dizendo que é verdade, é a minha opinião. Essa é a minha opinião. Por isso que eu decidi não apoiar mais a gestão do Pedrinho. Porque não vejo os esforços necessários para fazer a venda. É muita conversa, é muito discurso, é muita lenda, é muita história e pouca realidade. Entendeu? Ah, porque não posso falar. Ah, porque agora não sei o quê. Ah, porque nesse momento não sei o que lá. Porque agora... Cara, a gente sabe como é que funciona isso. Vai pra mesa e negocia, se quer vender. Entendeu? Vai pra mesa e recebe proposta. Vai pra mesa e propõe. Então, assim, de novo, foi eleito para isso. Não foi. O Pedrinho foi eleito para tocar o associativo. Foi eleito para tocar a reforma de São Januário. Foi eleito para tocar o calabouço. Foi eleito para tocar a nossa sede náutica da Lagoa. Foi eleito para tocar o basquete. Foi eleito para tocar a natação. Foi eleito para tocar isso. Não foi eleito para tocar o futebol. Porque se tivesse dito na eleição, na campanha, que iria fazer o que fez, não teria sido eleito. Eu te garanto isso. Porque o sócio não ia querer. Se o Pedrinho fosse para a eleição, fazendo campanha, dizendo assim, ó, assim que eu entrar e vir olhar e ver que não tem conversa, não me recebe e não me deixam dar opinião no futebol, eu vou entrar na justiça e vou tirar 777. Se ele falasse isso, ele não teria sido eleito, eu te garanto. Garanto para vocês. Garanto que se tivesse feito campanha dizendo que ia tirar 777, ia para cima da SAF e ia assumir o futebol, não teria sido eleito. Então, não foi eleito para isso. Foi eleito para tocar a Sede Náutica da Lagoa, a reforma de São Januário, tocar os esportes olímpicos. Para isso foi eleito, Pedrinho. E então tem que entregar o que foi eleito. Essa é a minha opinião. Caio, antes de você prosseguir com a sua pergunta, o pessoal que está online aí, temos mais de quase 200 pessoas online. Pessoal, se inscreve no canal aí, tá? Vai ser muito importante a sua participação, na sua inscrição. Divulga também, pega o link, divulga no seu grupo de vascaíno, que vai nos ajudar também na audiência aqui, tá? Pode prosseguir, Caio. Não, só queria tirar uma dúvida aqui antes, em relação à resposta Pode falar. do Júlio. Só para deixar claro, assim, eu entendi mais ou menos a linha da sua resposta, mas só para realmente definir essa questão. Na sua visão, o Evangelo Marinex, ele está mais próximo de fechar com São Paulo, por exemplo, do que fechar com o Vasco hoje? Isso não sei. O que eu posso dizer é o seguinte: a predisposição de São Paulo em fazer isso acontecer é maior do que a do Vasco. Por quê? Pelo que eu postei no meu Instagram. O cara vai lá e solta uma carta simpática ao cara, parabenizando pelo centenário do clube e tal, não sei, porra. Isso, cara, isso é óbvio. Isso é óbvio. Então, assim, você vê que eles estão fazendo um movimento, eles estão fazendo gestos, entendeu? De aproximação. Então, assim, você tem informação, porque eu não tenho informação de São Paulo, eu olho e falo assim, pô, esse clube me parece mais disposto a se aproximar do grego do que o Vasco. É lógico. Pra mim é lógico, entendeu? Então, assim, pô, é uma leitura que eu faço, eu não tenho informação, eu não posso falar pelo São Paulo, né? Mas lendo os movimentos, quando eu olho o São Paulo parabenizando o grego e o Olympiacos pela página oficial do clube, e o presidente do clube retuitando, compartilhando e tal, o que você vê? Cara, os caras estão querendo se aproximar. Os caras estão querendo. O nosso não, é o contrário. Não conversamos, não tem conversa, não apareceu proposta nenhuma ainda, tô aqui esperando proposta, não apareceu nada ainda. Cara, você faz o contrário. Isso afasta. Entendeu? Isso afasta. É o que eu vejo. Entendeu? Mas, de novo, isso é uma leitura minha. Isso não é informação. Eu conheço o mercado, participo de negociações o tempo inteiro. Então, assim, sabe como é que é a disposição das partes quando querem negociar e quando não querem. Bom, meus amigos, é isso aí. É isso aí, né? Então, quem prestou atenção em tudo que foi falado aí, eu coloquei, porque, gente, é muito importante. É muito importante, todo mundo tem que estar por dentro do que está acontecendo no Vasco. Esse negócio de pegar uma frase pronta lá no Instagram, esse negócio de pegar um recortezinho do TikTok, do Kawaii de 40 segundos, isso não funciona. Para entender o que está acontecendo, tem que debruçar no assunto. Por isso eu coloquei esse vídeo
um pouco maior, para vocês entenderem o que o Júlio Brandt falou. Me chamou muita atenção que, para mim claramente, gente, claramente, na minha opinião, você pode deixar sua opinião no comentário, é sempre bem-vindo, tá? Claramente, isso é um movimento político. Ele fica dodói quando se fala que ele está trabalhando na política do Vasco, fica estressadinho, começa a vermelhar o rosto e fica nervoso, mas claramente isso é um movimento político, tá? Jogando para a galera, jogando para a torcida, mexendo com a emoção do torcedor. Tá muito claro. Tá muito claro. O que me chamou muita atenção é que ele falou que o Pedrinho não foi eleito para tirar a 777 do controle. Ele falou que se não fosse a chapa dele apoiar o Pedrinho não teria entrado lá dentro do Vasco. E olha que eu apoiei o Levin esse ano, tá, gente? Só para ficar bem claro aqui no canal. Eu queria que o Levin ganhasse. O Pedrinho ganhou, vamos torcer para dar certo, porque eu sou Vasco. Porque se der errado, vai dar errado pro Vasco, né? É por aí. Mas o Brandt retirou sua candidatura nas vésperas da eleição para a chapa dele apoiar o Pedrinho. Pedrinho entrou, Pedrinho foi e deu um cargo para ele na VascoSAF, uma cadeira no conselho da VascoSAF. Cadeira a qual ele renunciou na última semana. Veio com uma cartinha a público. E agora ele veio aí cheio de raivinha, todo dodói, dando ataquezinho de orelha. Daquele jeitinho, né? Não é jeitão, não, daquele jeitinho, né? Seu Júlio Brandt. Aí falou que o Pedrinho foi eleito para cuidar do basquete, que o Pedrinho foi eleito para cuidar do calabouço dos esportes olímpicos e cuidar de piscina. Peraí, pô. Todo mundo que a gente fazia as enquetes e perguntava para a rapaziada quem queria o Pedrinho na presidência, a fala do torcedor na rua, de todo mundo na rua era, pô, eu acho que o Pedrinho entrando lá, ele vai botar essa 777 no lugar dela e vai arrumar as coisas dentro do Vasco. Era o desejo de todo torcedor, que o Pedrinho botasse a 777 no seu devido lugar. E foi o que o Pedrinho fez. O Júlio Brandt ficou dodói, vocês viram o que ele falou? Ele ficou dodói, ele falou que o Pedrinho não podia de forma alguma ter entrado com a ação para tirar a 777, porque ele está fortalecendo o associativo e enfraquecendo a SAF. O Júlio Brandt foi muito categórico no que ele falou, que tinha um acordo entre a chapa dele e a chapa do Pedrinho para fortalecer a SAF. Mas espera aí, quando o Pedrinho tira a 777 e assume o comando do Vasco, impedindo que o Vasco sofresse penhora, que o Júlio Brandt é contraditório, ele foi totalmente contraditório. Porque quando o Pedrinho tira a 777 evitando penhora, uma série de situações no clube, o Pedrinho tira a 777, o Pedrinho está fazendo o quê? O fortalecimento da SAF, porque se ele deixa a 777, o Vasco hoje estaria na mão de terceiros, a EQEP estaria controlando o Vasco hoje, e estaria uma bagunça, uma salada, tá? E isso não seria o fortalecimento da SAF, seria o enfraquecimento, porque o Júlio Brandt esquece de mencionar que a 777 só pagou 18% das transações efetuadas por eles. Aí o próprio Júlio Brandt fala que a 777 foi a melhor escolha naquele momento para o Vasco. Porque ele ter lido o contrato não teve nada a ver, porque ele não podia fazer nada e não sei o que, não podia fazer nada, interessante. Então leu o contrato para quê? Para fazer papel de palhaço? Ninguém é bobo, né, gente? Sabe o que me chamou muita atenção também que o Júlio Brandt falou? Ele fala assim, os nossos investidores, o nosso negócio. Prestem atenção, ele falou isso, meus amigos. E isso já me deixa com o pé muito atrás. Porque aí depois, porque o que eu percebo nesse senhor, nesse cidadão, para não dizer outra coisa. Tudo que deu certo no Vasco nos últimos anos, porque eu trouxe a Betfair, porque eu fiz aquilo, porque eu trouxe aquilo, tudo que deu certo ou que poderia dar certo no Vasco, é ele que está no meio. E tudo que dá errado, aí ele põe a culpa no Salgado, no Osório, na KPMG, no Luiz Melo, no Pedrinho, ele põe a culpa em todo mundo. Eu fico só observando
Claramente esse movimento do Júlio Brandt é para forçar o Pedrinho a vender a SAF agora. E por que o Júlio Brandt está forçando o Pedrinho a vender a SAF agora? Por que quando ele fala nosso investimento, nosso negócio? Peraí, o Júlio Brandt tem participação com a 777 e a gente não está sabendo? Ele, o Jorge Salgado, vocês podem pensar o que vocês quiserem, eu não posso afirmar aqui, eu só estou especulando. Tem? Não, porque quando ele fala isso me dá a entender que tem. Me dá a entender que tem. Então assim, ficou muito estranho esse desejo dele desenfreado, porque o Vasco tem que ser vendido de qualquer jeito, a qualquer custo, a qualquer maneira. Que eu concordo que tem que ser vendido. Mas como eu já falei, se vale 10x, por que você vai vender por 2, 3x só? Algo está muito errado aí. Aí ele vem falando que o Pedrinho desvalorizou a SAF, que está tumultuando. Aí quer se engrandecer porque cobrou o Luiz Melo ser CEO da SAF. Mas isso aí era uma cobrança de todo mundo. Ele surfou na onda. Esse rapaz aí é um brincalhão. Ele surfa na onda, ele gosta de jogar pra galera. Ele gosta de jogar pra galera. E não caiam nesse conto que ele renunciou à cadeira para cobrar o Pedrinho, não. Ele renunciou à cadeira porque o Pedrinho não deu voz para ele. O Pedrinho não deu caneta, carta branca e voz pro Júlio Brandt lá no conselho da SAF. Por isso que ele ficou dodói. Ele e o grupo político dele. Porque o Júlio Brandt pensou que o Pedrinho entrando, o Pedrinho iria governar para a patotinha do Salgado e para a patotinha do senhor Júlio Brandt. A turma do Salgado até agora não foi cobrada. A gente vai cobrar o Pedrinho, se ele não cobrar essa rapaziada aí também, do Jorge Salgado, Duque Estrada, Adriano Mendes, KPMG, Lúcio Barbosa, o Luiz Melo, toda essa trupe aí, a gente vai cobrar o Pedrinho se ele não cobrar essa rapaziadinha toda aí. Agora, ficou muito claro, o Júlio Brandt ficou dodói, porque o Pedrinho cortou as asas dele, porque ele achou que ele ia ter governança na Vasco SAF, e não teve. E não teve. E vem a internet, vem a público para dizer que é o desejo de todo torcedor. Gente, somos mais de 20 milhões de torcedores. Ele afirma categoricamente, se fizer uma pesquisa, mais de 90% vai querer que venda agora. É claro, todo mundo quer que venda, mas não desses moldes aí. Aí ainda fica falando, jogando pra galera, aí fica um monte de gente jogando pra galera aí. Ah, porque a proposta seria 600 milhões, mas não foi o Grego. Olha, o último que falou que tinha uma proposta de 600 milhões, o Pedrinho falou que ia processar, que foi o Zé Comé, vocês lembram, né? Então, se teve ou não teve a proposta de 600 milhões, pra mim pouco importa. O que importa é o seguinte, o Vasco não vale 600 milhões. Ponto. O Vasco não vale 600 milhões. Aí vem falar de São Januário, querendo jogar o Salgado lá em cima. Sendo que o Salgado ficou 3 anos cozinhando o galo com isso aí, em 6 meses o Pedrinho resolveu a questão do potencial construtivo. E aí jogou, porque o Salgado aconteceu. Esse projeto do Caixotinho, quem fez foi a gestão do Campelo, para começo de conversa. E o potencial construtivo, o Salgado só deu início, ficou amarrado a vida inteira lá. Quem resolveu isso aí em 6 meses foi o Pedrinho. Não começou até hoje, tá atrasado? Tá, o Pedrinho deu mole? Deu. Mas assim, a gente vê... esse negócio de ser camaleão, muda discurso daqui, muda discurso dali, sabe? Vai sopra pra cá e sopra pra lá, e jogando sempre pra galera. Outra coisa que me chamou muita atenção, a 777 foi a melhor empresa a ser escolhida, mas depois falou que foi um desastre. Falou que a culpa não é dele, isso é politicagem de quem fala isso, porque ele não tinha como fazer nada quando leu o contrato. Mas o engraçado é que, é interessante, gente, eu acho interessante isso. Porque aí ele pega e fala que não pensa em ser presidente. Ele fala que não pensa em ser presidente agora, não pensa nisso, não é um movimento político. Quem não conhece que te compre, né, seu Júlio Brandt? Quem não conhece que te compre, né? Gente, é uma piada. É uma piada. Aí jogou a culpa na KPMG, que tem culpa mesmo, no Salgado, no Osório, Duque Estrada, no Luiz Melo, ok. E tirando sempre o dele da reta. Sempre. Gente, pelo que a gente está percebendo, o Júlio Brandt é o salvador da pátria e injustiçado dentro do Vasco. Não, vou ter que começar a ser irônico aqui. Eu vou ter que começar a ser irônico. Ele é o salvador da pátria injustiçado no Vasco. Coitado, eu tô com uma dó dele. Gente, eu tô com dó desse rapaz. Coitadinho dele.
Ele fala tanto de negócio, 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 que ele é frustrado. Nunca conseguiu ser nada dentro do Vasco. Aí agora vem com esse monte de fala tendenciosa, contraditória, no mínimo duvidosa, essas falas dele. E sempre com um ódio muito grande do Pedrinho. Dizendo que o Pedrinho quer o poder. Então a gente observa, existe um movimento muito grande dentro do Vasco hoje para acelerar a venda da SAF. Aí eu pergunto, quem é que vai ganhar com isso se a 777 vender os 31% dela hoje? Quem é que será que é o dono da 777 Carioca? Não, eu só estou fazendo uma pergunta aqui, torcedor. Por favor, quem souber me responde aí. Quem é o dono, será, da 777 Carioca? Até o Pedrinho pergunta, até o Vasco perguntou isso para a Justiça. Pediu para a Justiça investigar quem é o dono da 777 Carioca. A gente quer saber quem é o dono da 777 Carioca, até porque eu acho estranho esse desejo desenfreado para vender a SAF de qualquer maneira, a toque de caixa, para o primeiro investidor que aparecer. Eu acho muito estranho. Eu acho muito estranho isso. Muito estranho. Muito estranho. Aí falou do Grego, que o Vasco deveria ter mandado parabéns para o Olympiacos. Gente, numa boa, se o Vasco vai lá e manda parabéns para o Olympiacos, é como se o Vasco tivesse com o Pires na mão, assim, ó, vamos puxar o saco aqui, ó, para eles comprarem a nossa SAF. É simples assim, eu penso assim. Não foi aniversário do Marinax, mesmo que fosse, gente, fica feio. Fica feio. É feio. A sinalização que o Vasco tinha que dar pro Grego, de vender a SAF pro Grego, é o NDA. É toda a documentação enviada, é transparecendo, é mostrando a situação do clube pro Evangelos Marinax. Isso sinaliza que o Vasco quer vender. Não chegou proposta até agora, ou do Marinax, ou de americanos, ou de árabes, ou de italiano, que seja, por conta do imbróglio na justiça. Aí a gente volta lá na estaca zero, porque se o Pedrinho não faz isso hoje, a gente nem estaria falando de vender SAF. Se o Pedrinho não faz aquilo lá de derrubar lá a 777 através da liminar, que eu vou falar dessa liminar já já, se o Pedrinho não faz aquilo, a gente nem estaria falando de venda de SAF. Estaria o Vasco endividado, quebrado, uma polêmica sem precedentes, gente que não torce pro Vasco no comando do nosso time. Vai saber Deus como é que a gente poderia estar agora esportivamente falando. E ninguém estaria falando de venda, porque a 777 estaria no controle, ou a ECAP, ou a Landerhall, sei lá. Vocês já pensaram nisso? Com todo o dinheiro do Vasco sendo penhorado pela justiça, um monte de credor batendo na porta, e o Vasco assim, ó. Então é uma contradição em cima da outra. É uma contradição em cima da outra, gente. A gente não pode aceitar isso. Acorda, torcedor do Vasco. O Júlio Branco está tentando jogar para a galera. Não é só ele, não. Tem mais gente dando voz para ele. Tá tentando jogar para a galera. Ele quer mexer com a emoção do torcedor. Igual o Pedrinho mexeu com a emoção do torcedor para entrar na presidência, o Branco está tentando mexer com a emoção do torcedor agora para gerar uma pressão para vender a SAF. E isso pode atrapalhar o Vasco. Porque se o Vasco poderia, por exemplo, conseguir 1,5 bilhão, 2 bilhões de reais na venda da SAF, pode vender a SAF amanhã ou depois por 800 milhões. Aí eu quero ver. Gente, só um exemplo aqui. Só me responda essa pergunta, por favor. Quem é a favor de vender assim barato a SAF? Como é que pode um clube de quase 130 anos de história ter 700 milhões de reais em dívida e em menos de 3 anos a sua dívida dobrou depois que virou SAF? Porque o Júlio Branco bateu na tecla que o torcedor aprovou a AGE, que o torcedor queria que o clube virasse SAF, mas ele não fala que o sonho americano vendido para o torcedor, lá naquela campanha para aprovar a AGE para poder fazer o Vasco virar SAF, era de que a 777 tinha muito dinheiro,
de que eles iam pagar toda a dívida do Vasco, iriam botar mais 700 milhões para investir no futebol, que eles iam repaginar São Januário, e a gente ia ter um CT referência aqui no futebol da América do Sul, que a gente teria um time para disputar todos os campeonatos em altíssimo nível. Essa foi a narrativa. Então, naquele momento, os conselheiros, os sócios estatutários e beneméritos, todo mundo votou na AGE, sim. A grande maioria votou na AGE, sim. Por quê? Porque venderam um sonho americano para o Vasco. E isso o Júlio Brandt não fala. Sonho americano ao qual nunca aconteceu efetivamente. Nunca aconteceu efetivamente. Aí entra a 777, em 2 anos de controle na SAF, a dívida do Vasco dobrou. Duplicou a dívida da Vasco SAF. Aí vocês vão falar pra mim que foi o Pedrinho. O Pedrinho aí com... E olha, gente, mais uma vez, na campanha eu queria que o Levin ganhasse, mas o Pedrinho ganhou, eu quero que dê certo porque eu sou Vasco. Aí vocês vão falar pra mim que a culpa é do Pedrinho, então, 700 milhões de reais de dívida. A 777 não tem culpa de nada. Aí a gente vê o Pedrinho como o primeiro presidente da história do Vasco. O Júlio Brandt teve a disfarçatez de apoiar o Jorge Salgado, que botou dinheiro do próprio bolso. Mas o próprio Júlio Brandt também não fala que o dinheiro que o Jorge Salgado colocou no Vasco lá atrás está agora na recuperação judicial e o Vasco vai pagar. Então peraí, ele não deu dinheiro pro Vasco de graça não. Ele colocou uma taxa de juros muito alta, muito mais alta do que qualquer banco colocaria para emprestar dinheiro pro Vasco. E isso o Júlio Brandt não fala. Isso tem que ser dito, torcedor. Como é que pode a dívida dobrar em 2 anos de SAF? O torcedor, quando aprovou as Vasco SAF, aprovou porque foi vendido um sonho americano de que a gente não teria dívida, teríamos um novo estádio, teríamos um ótimo time e muita grana para contratar o jogador que quisesse. Promessa de título e coisa e tal. Aí ele vai e fala de Roberto Dinamite, aí fala do Pedrinho, e fala do Salgado, e sempre se engrandecendo. Observe que todas as gestões que ele falou, ele está sempre se engrandecendo nas coisas que deram certo e tudo que dá errado, ele não tem culpa em nada. Ele é o coitadinho do Vasco. Eu tô com uma dó dele, gente. Tô quase indo fazer uma campanha para o pessoal ajudar ele lá. Ele deve estar precisando de ajuda moral, psicológica, porque, coitado, ele está sendo tão injustiçado. Para não dizer outra coisa, é claro que é ironia, né, gente? Então, assim, é de uma disfarçatez tão grande, mas tão grande, o Pedrinho, o Edmundo e o Felipe apoiaram a chapa do Júlio Brandt, há vários anos atrás. É por isso que o Brandt está dodói. O Brandt pensou que ele ia ter voz dentro do Vasco, que ele ia fazer acontecer. E não vai ter. Não vai ter. Porque se fosse para ele ficar tendo voz dentro do Vasco, aconteceria o que ele falou. Porque ele falou que o associativo está ganhando força. E a Vasco SAF está enfraquecida. Mas se a Vasco SAF tivesse... se o associativo tivesse ganhando força, o Pedrinho estaria dando voz para o Júlio Brandt no conselho da SAF. O Pedrinho não deu. Júlio Brandt é oriundo associativo. Então isso prova mais uma contradição. Não são muitas palavras jogadas ao vento que é muito contraditório. Aí aquele torcedor que não acompanha, que não sabe o dia a dia, que não conhece a caminhada, que não puxa a linha do tempo do camarada, o fundamento da história da coisa, pensa assim, ele tá certo, o Pedrinho que tá errado. Esse cara tá levantando uma guerra política dentro do Vasco, para levantar conselheiro, para levantar benemérito, que é um bando de coça-saco, desculpa de eu falar o palavreado aqui, mas é um bando de velho babão, tirando o carrapato da parte íntima lá o dia inteiro, fazendo nada no Vasco. Ele está levantando uma meia dúzia de turma assim, para se levantar contra o Pedrinho. Aí amanhã ou depois, quando tiver uma nova 777, digamos assim, uma outra empresa aí, igual ou pior, aí não adianta chorar, tá? Aí não adianta reclamar, tá bom? Não adianta reclamar.
Porque ele falou tanto que o Salgado colocou dinheiro, porque o Pedrinho foi o único. O Pedrinho foi o único presidente da história até hoje que fez uma recuperação judicial. Que está querendo atacar as dívidas do clube. Depois de muitos anos, o Vasco está com o salário em dia. Nem quando a 777 o salário estava em dia. O seu Flá Dias, o seu Fábio Azevedo, eles vinham a público para dizer, ó, o salário está tudo em dia. E aí passava uma semana, a gente descobria que era tudo mentira. A gente descobria que era tudo mentira depois de uma semana. Mas quando o Pedrinho entrou, ele fez das tripas coração. O Pedrinho até falou que Deus ajudou, que as coisas aconteceram, entrou dinheiro no Vasco e o salário está em dia. E o que não está em dia, que ficou para trás, o Vasco parcelou, negociou, está até na recuperação judicial. Mas o Vasco está pagando. Aí o presidente desse é criticado. O engraçado é que o próprio Júlio Brandt falou mal do Roberto Dinamite lá atrás, quando ele queria ser presidente. Agora, o Roberto Dinamite foi um coitado injustiçado lá quando foi presidente. Não estou falando do nosso querido camisa 10 eterno, que Deus o tenha. Mal. Estou dizendo que o Júlio Brandt é camaleão. Ele vai de acordo com o momento. Então vamos ficar ligados, meus amigos. Se eu for me alongar nesse assunto, é assunto para falar até amanhã aqui. Inclusive, eu vou ver se nesse próximo fim de semana, vou ver se eu consigo, já que o Vasco não vai jogar, vou ver se eu consigo trazer uma live para vocês com alguns amigos aqui na bancada, para a gente debater sobre esse assunto da venda da Vasco SAF. Tá, meus amigos? Agora, se tratando ainda da SAF, o desembargador, tá, adiou o julgamento que seria amanhã, nessa próxima quarta-feira, porque a 777 até agora não apresentou seus representantes legais, ou seja, os seus advogados. Então a justiça está determinando aí que a 777, em 5 dias, apresente a sua defesa legal para que seja julgado a liminar, que deu o poder ao Vasco Associativo gerir a Vasco SAF, tirando a 777 do controle. E escutem o que eu estou falando. Tem muita gente dentro do Vasco fazendo isso aqui, ó, torcendo, fazendo até oração contrária, torcendo aí para que a 777 retome o controle do Vasco. Vai saber o porquê, né? Quem será que vai ser beneficiado com isso? Vai saber o porquê que estão desesperados para vender agora para o primeiro que aparecer? Por que será? Porque sabem que a 777 vai perder na justiça. Quem está por trás da 777 Carioca, a casa vai cair, vai rodar junto nessa enchente aí. E vão perder isso aqui, ó, money, muito cash. Então por isso que eles estão fazendo esse movimento desesperado para vender urgentemente a SAF para o primeiro que aparecer. Não estão pensando no Vasco. Escutem o que eu estou falando. Não estão pensando no Vasco. Mudando de assunto agora, falar com vocês sobre a janela de transferência que começou nesse dia 11 e vai até o dia 14 do mês que vem, de abril. Tá? O nosso elenco treinou nessa terça-feira no CT Moacir Barbosa, o Vasco se reapresentou. A gente vai ter uma pausa aí, mais ou menos 20 dias, até a estreia do Campeonato Brasileiro diante o Santos, que o jogo vai ser aqui no Rio de Janeiro, em São Januário, Vasco da Gama e Santos. Né? Então o nosso elenco aí já se reapresentou. Situação do De Luca, ele vem recebendo algumas sondagens, inclusive clubes da Série B demonstraram interesse pela contratação do atleta ou pelo empréstimo. Ele não quis e preferiu permanecer. Lembrando que De Luca tem contrato com o Vasco até o fim desse ano. É claro que ele não vai querer, vai ficar aqui no Vasco, sombra e água fresca, ganhando bem, sem responsabilidade. É claro, né? O cara não joga bola e ganhando bem, né? Parabéns 777. A primeira contratação da era da Vasco SAF e o cara que menos jogou, né? Manuel Capasso, muita gente lacrando, eu não quis nem trazer esses dias aí, porque o Talheres prepara a proposta, porque o Talheres isso, que o Talheres aquilo. Já estão falando na Argentina que é tudo caô furado, que o Talheres não tem interesse no Capasso. Então assim, dia após dia, tudo que a gente vem falando para vocês aqui vai se concretizando. Então quem não me acompanha que vocês vão se dar bem. A gente trabalha com a verdade, meus amigos, a gente não trabalha com lacração atrás de like aqui não. E o nome de Lautaro Dias, né, do Cruzeiro, que vem sendo pouco aproveitado, seria aí supostamente um dos nomes ventilados aqui no Vasco. O Bahia também teria interesse nesse jogador. Vamos aguardar então. Lautaro Dias seria aí mais um desses nomes ventilados aí para essa janela doméstica, né? Lembrando também que tem o Brian Palacios, teria um acordo ali verbal com o Vasco, nada em concreto, né? E pode ser que não chegue no Vasco. Então é o seguinte, que fique lá mesmo também, quando começa muito cheio de história assim, que fique por lá mesmo, né? Vamos aguardar aí o desfecho dessas situações.
Outra situação, o Vasco teria aí um suposto interesse no atacante Max, do Sampaio Corrêa. Nesse início de ano aí, nesses últimos tempos com a camisa do Sampaio Corrêa, são 13 jogos, 6 gols e 3 assistências, 9 participações em gols em 13 jogos. Olha, pode chegar e causar aquele impacto no Vasco, no ataque, pode ser uma baita de uma revelação, como pode ser mais uma daqueles que passam por aqui e deixam a gente depois aí devendo aí, né, milhões aí, porque fizeram contrato caro e não jogou bola. Eu tenho medo, muito medo disso, porque com todo respeito ao rapaz, ao Max, uma coisa é você performar no Sampaio Corrêa contra times de baixíssima expressão que jogam o Campeonato Carioca. Outra coisa é você jogar um Campeonato Brasileiro com a camisa do Vasco, enfrentando Corinthians, São Paulo, Fluminense, Grêmio, Santos, Palmeiras, Bahia, Fortaleza e assim por diante. Então, eu sou muito reticente em relação a esse tipo de situação. Nada contra o rapaz, a ele, a pessoa física dele, né, profissional, mas pela grandeza do nosso clube, não é isso que a gente espera. Outro jogador do Sampaio Corrêa também que vem sendo especulado é o zagueiro Eduardo Churran, né? Vem sendo ventilado também no Vasco. Também reticentes em relação a isso. A situação do Felipe Coutinho, foi constatado aí um edema no músculo da sua coxa, tá, meus amigos, da sua coxa direita, ele que saiu do clássico contra o Flamengo aí com dores na coxa, constatado então um edema. O ex-VP, o ex-vice-presidente do Vasco da Gama, que era médico, né, no Vasco, afirmou aí na rede social de que esse tipo de lesão leva mais ou menos 30 dias para ser tratado. Coutinho já vem fazendo um tratamento intensivo desde que foi constatado esse edema na sua coxa direita e o Vasco aí vai cuidar carinhosamente da situação do nosso meio-campista do Cria, Felipe Coutinho. Se tratando ainda de meio-campo, o Guilherme Estrela já vem treinando com o elenco e com bola, tá? E boa notícia isso. Quem sabe então nos próximos dias a gente pode ter aí o retorno do Guilherme Estrela. Lembrando que o Campeonato Brasileiro começa, como eu já mencionei, no final desse mês. O Vasco recebe o Santos aqui no Rio de Janeiro, em São Januário, tá, gente? Então, basicamente é isso que a gente tinha para trazer para vocês, para falar do nosso Vasco da Gama. Eu vou ficar por aqui, tá? Amanhã a gente fala mais sobre mais assuntos muito importantes do Vasco. Só para reiterar, eu vou tentar fazer uma live para vocês aqui no fim de semana, já que o Vasco não joga, né, para a gente abordar melhor essa polêmica, esse assunto da venda da SAF. Tamo junto e valeu, porque enquanto houver um coração infantil, nosso Vasco da Gama será imortal vascaíno desde sempre. Valeu e tamo junto, Vasco!